E como anda o mercado de startups no Brasil? A AWS, a área de nuvens da Amazon, fez uma pesquisa que aponta que mais da metade das startups brasileiras, 53%, já utilizam inteligência artificial. E 31% desenvolvem novos produtos com base nessa tecnologia. Nós vamos conversar com a head de startups da AWS no Brasil, a Karina Lima, a quem eu agradeço a presença aqui em nosso programa. Karina, o estudo, ele aponta, entre vários dados, aponta que 78% das startups, elas acreditam que a AI transformará o seu setor nos próximos 5 anos. Você que comandou essa pesquisa, o que mais surpreendeu? O que mais te surpreendeu sobre as startups do Brasil? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema que tanto nos encanta, né? Falar sobre os empreendedores do Brasil que usam a tecnologia para transformar o mundo e a realidade do nosso país, que são os fundadores de startups. E o que mais nos chamou a atenção nessa pesquisa, antes de olhar para o recorte de startups, é olhar para a capacidade do empreendedor brasileiro de adotar novas tecnologias. A adoção de tecnologia de inteligência artificial no Brasil está em cerca de 40%, de acordo com a pesquisa, muito próxima de países da Europa, que estão em cerca de 42%. Então, um número que já impressiona. Mas o que nos chamou mais a atenção é a capacidade das startups de se tornarem aceleradores da adoção da inteligência artificial pelas grandes corporações, que hoje estão em cerca de 12%, segundo elas próprias, de adoção de IA aqui no país. Então, utilizar as startups que têm essa capacidade de acelerar a adoção de novas tecnologias para que as grandes corporações também possam se beneficiar da inteligência artificial, eu acho que foi algo que nos chamou muita atenção e é uma parceria que a gente vê muito forte no nosso mercado hoje. Karina, tem algum setor da economia produtiva que está mais avançado aí em relação ao uso de inteligência artificial? Sim, aqui no Brasil foi muito interessante ver o movimento dos fundadores tentando focar em desafios de negócio que eram próprios do nosso país. Então, setores como jurídico, áreas governamentais que têm uma capacidade de processamento de documentos muito grande, claro, o setor de saúde que se beneficia desde a descoberta de novas medicações até a descoberta antecipada de doenças, mas também passando por uma experiência do paciente mais humanizada, mais fluida, têm sido os setores que a gente vê o maior impacto. Então, startups como a Forlex AI, que tem ajudado advogados pelo Brasil inteiro a escreverem petições mais rápidas, aumentarem a sua produtividade, até a AI Cube, que transforma qualquer processo feito no computador através de um agente para acelerar a adoção tecnológica, são soluções que a gente tem visto grandes corporações e pequenas empresas adotando muito rápido aqui. Então, esses são os 3 setores que eu vejo no país adotando muito rápido a inteligência artificial e com grandes ganhos, viu? Nós vimos na pesquisa que as empresas responderam que 95% delas já veem incremento de receita na adoção da IA. Agora, estamos no mês de novembro, praticamente encerrando, finalizando o ano de 2025. Vamos pensar já para 2026. Vocês conseguiram identificar nessa pesquisa tendências para o próximo ano? Sim. A gente viu algumas tendências muito interessantes. E a que mais me chamou a atenção, que tem muito a ver com a realidade do Brasil, é olhar os pequenos e médios empreendedores. Os pequenos e médios, que são a grande maioria do empreendedorismo brasileiro, precisam também se beneficiar dessa tecnologia que é muito democrática. Hoje a gente já consegue cada vez mais, especialmente para o ano que vem, com o aumento da adoção, ter um acesso cada vez maior a essa tecnologia, inclusive para as pequenas empresas. Então, nós já vemos nas áreas comerciais e atendimento ao cliente, microempreendedores começando a utilizar essa tecnologia, inclusive através dos agentes. Então, aqui na Amazon, na AWS, nós estamos trabalhando a IA em 3 camadas. Na camada do desenvolvimento de chips mais produtivos, na camada intermediária, provendo através do Amazon Bedrock o acesso aos mais diversos modelos, democratizando o acesso à inteligência artificial, e também nessa camada de aplicação através dos agentes. Então, a gente vê que todos eles poderão, de alguma maneira, ajudar esses empreendedores a partir do ano que vem, cada vez mais,
tanto os pequenos, especialmente, mas é claro, os grandes que já estão vendo essa vantagem. Karina, em relação a outros países, eu falo especialmente dos Estados Unidos, porque a sede da Amazon está nos Estados Unidos. Nós estamos muito atrasados ou a gente está, de alguma forma, equiparados com as startups americanas? Olha, o Brasil tem um setor muito favorável para startups. E isso tem a ver com a nossa cultura também. O brasileiro, ele além de ser muito criativo, é um empreendedor muito resiliente. Então, após a pandemia, que nós vimos uma mudança no setor de investimento de venture capital, nós vimos os empreendedores brasileiros rapidamente se adaptando e buscando o break-even, buscando negócios mais saudáveis e quando esse mercado virou para a inteligência artificial, eles já estavam prontos, já estavam preparados para buscar novos investimentos. Então, de maneira nenhuma, nós vemos o brasileiro com uma capacidade, um apetite para adoção tecnológica fortíssimo. Nós vemos isso através do WhatsApp, né, que é um dos países que mais usa, e com a IA não é diferente. A gente vê que desde a adoção para usos no dia a dia das pessoas mesmo, na conversa com esses chats, para casos complexos também, como buscar novas fontes, a nossa preocupação de utilizar essa inteligência artificial para impactar o dia a dia e trazer benefícios para a nossa população, eu acho que é o que faz o diferencial da adoção no Brasil frente a outros países. Então, de maneira nenhuma, eu acho que a gente está num caminho muito positivo de adoção tecnológica, especialmente por esse olhar de impactar o que de fato faz a diferença para o nosso país. Eu vou fugir um pouco, Karina, do cerne da pesquisa, porque o cerne da pesquisa é a AI, a inteligência artificial. Você comanda a área de startups da AWS no Brasil. Você tem contato com as grandes startups, com as médias startups, com startups que têm muito potencial. Queria entender como anda o ânimo dessas startups no Brasil. Olha, eu digo que eu sou muito feliz com o meu trabalho, porque todos os dias eu termino o dia mais motivada e acreditando ainda mais no futuro do nosso país. Porque essa é a realidade do empreendedor brasileiro, especialmente o fundador de startup. Como ele tem essa capacidade de ver um problema e enxergar a tecnologia como um habilitador de solução, eles têm visto de maneira muito positiva essa visão. Então, a gente imagina que nos próximos anos, assim como a gente viu um movimento de todas as empresas virarem SaaS, todas as empresas virarem internet first, né, internet primeiro, e agora serão inteligência artificial primeiramente, eles vêm de maneira muito positiva. E isso cria um ambiente que contamina positivamente esse ciclo de empreendedorismo. Então, nós estamos confiantes, eles vêm e investem muito mais. Então, hoje, quase 40% dessas empresas já contratam profissionais especializados em IA, e aí eu acho que tem uma grande oportunidade para todos nós, né? Como é que a gente forma mais profissionais nessa área para que a gente se beneficie de outras tecnologias e dessa também aqui no nosso mercado, que tem universidades incríveis e que estão trazendo grandes talentos para a gente. Se você vir, e esse foi um dado que também me chamou a atenção de maneira muito positiva, e veio dos empreendedores, a maior fonte hoje de talentos para a tecnologia está vindo das grandes academias, das universidades, e muitas delas, inclusive, fora do centro do eixo Rio-São Paulo. Então, nós temos a Universidade de Goiás fazendo um trabalho brilhante, o Piauí com iniciativas incríveis, Uberlândia, o sul do país, o Rio de Janeiro também tem iniciativas incríveis em AI. Então, eu acho que isso vai criando um ciclo muito positivo, né? Os empreendedores acreditam, contratam mão de obra que vem da academia brasileira, e isso vai fazendo com que a gente acelere essa adoção tecnológica e a população veja um impacto cada vez mais rápido. Karina, eu ia justamente questioná-la em relação à formação, né? E você trouxe as regiões aí que têm formado bons profissionais focado em tecnologias e focado em inteligência artificial. Mas falando em startups mesmo, tem regiões brasileiras em que a gente pode considerar que há um celeiro de talentos, de empreendedores, de criadores brasileiros? É claro que se a gente olhar para os últimos anos, a gente vai ver uma concentração grande em São Paulo. Aí é só a gente olhar os CNPJs das startups, né? Dados do Sebrae mostram que a gente tem uma grande concentração delas ainda em São Paulo.
a gente tem um movimento natural em função da necessidade de investimentos, mas, de novo, eu acredito que para startups, a inteligência artificial nos ajudou a pulverizar um pouco mais essa concentração. Então, nós vemos, sim, em Recife, um polo fortíssimo de startups. Minas Gerais tem São Pedro Valley, além da Universidade de Uberlândia, trazendo jovens, e que é a coisa mais bonita de se ver, porque eles já fazem o TCC deles, né, o projeto de conclusão de curso, praticamente uma startup, já saem dali abrindo seu CNPJ, se inscrevendo em aceleradoras e incubadoras para transformar uma ideia que era sua conclusão de curso universitário em uma empresa. Isso é um movimento muito bacana de se ver, né? Novos empreendedores, jovens empreendedores que já estão formando suas startups. Então, o Rio de Janeiro também tem investido, né? A universidade aqui, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, são bons celeiros de startups que a gente vê surgindo. E é claro que a gente não faz isso sozinho, né? A gente tem olhado o mercado muito em parceria, não só com o Sebrae, como eu citei aqui, mas outras incubadoras e aceleradoras que nos ajudam a encontrar esse fundador e apoiá-los através dos nossos programas. Nós temos um programa chamado Activate, que já está no ar há mais de 10 anos e já entregou mais de 7 bilhões de dólares em créditos para adoção tecnológica, para que essas startups ganhem um fôlego, tenham ajuda técnica e também de negócios para se desenvolver nesse início que a gente sabe que para o empreendedor é tão difícil, né? Exato. Então, esses jovens têm saído de lugares diferentes do Brasil, e você comentou também, né, de COP30, eu venho acompanhando o programa, e nós temos visto no Nordeste e no Norte startups incríveis, nos ajudando a achar soluções climáticas, a cuidar do nosso planeta, a encontrar formas de energia limpa, de créditos de carbono mais eficientes. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade aí no Brasil inteiro de explorar temas diferentes de acordo com a necessidade de cada região. Muito bem, eu conversei com Karina Lima, Head de Startups da AWS no Brasil, a quem eu agradeço novamente a presença aqui no nosso programa. Obrigada.